Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria nós estarmos mais uma vez aqui juntos para rezarmos com a palavra de Deus e deixar que ela vá transformando o nosso coração. Estamos em pleno mês das missões e, claro, a palavra nos interpela a sair de nós mesmos e ir ao encontro do outro, sempre como uma igreja em saída. Então convido você agora a pegar a sua Bíblia e, escolhendo um cantinho reservado por alguns minutos, nós vamos assim mergulhar nessa oração de hoje. Vamos invocar a Santíssima Trindade e pedir que o seu Espírito venha sobre nós para nos fazer desse momento um momento cheio de graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, versículos de 1 a 16. Marcos, capítulo 10, versículos de 2 a 16, melhor dizendo. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Aproximaram-se então alguns fariseus e, para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem repudiar sua mulher. Jesus perguntou: Que vos ordenou Moisés? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever um documento de divórcio e repudiá-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés escreveu esse preceito. No entanto, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, outra vez, os discípulos fizeram-lhe perguntas sobre o assunto. Jesus respondeu: Quem repudia sua mulher e se casa com outra comete adultério contra a primeira. E se uma mulher, tendo repudiado seu marido, se casa com outro, comete adultério. Traziam também crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Vendo isso, Jesus indignou-se e disse: Deixai as crianças virem a mim, e não as impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que elas se assemelham. Em verdade eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E abraçou as crianças, impôs as mãos sobre elas e as abençoou. Palavra da salvação. Vamos retomar esse texto mais uma vez e vamos nos imaginar nessa cena. Jesus está com alguns dos fariseus e os discípulos. Os fariseus são aqueles que, estudiosos da lei, querem provar o Senhor sobre se ele está se contradizendo ou não com a lei de Moisés. A lei de Moisés é, digamos, o coração de todo o segmento de Deus, da fidelidade de alguém na época de Jesus. E de repente Jesus vem, é posto à prova e vai falar sobre um assunto muito delicado, sobre o repúdio das mulheres. Lá no Antigo Testamento, muitas vezes se fazia algo para que ou forjasse um adultério, ou forjasse algo, para que assim o homem tivesse uma justificativa para apedrejar a mulher e assim casar com outra, quando ele não queria mais a primeira. Então, por causa da dureza do coração do ser humano, Moisés permitiu essa carta de divórcio, ou documento de divórcio. Justamente para quê? Para que as mulheres não morressem apedrejadas ou não se forjasse mais e mais
a violência no meio do povo de Israel. Jesus ele vai lá no coração da lei e vai bem mais antigo do que a própria lei de Moisés, que é o início, as origens. Quando lá em Gênesis, Deus criou o homem e a mulher. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não separe. Perceba que Jesus vai lá no mais profundo da lei. Quem ama não pode amar por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas quando você encontra alguém que você ama e esse amor é correspondido, você não quer saber mais de nada. Você não fica olhando para outros, mas você vai fazendo com que esse amor transborde e transbordando, ele ultrapasse também, inclusive, a relação dos dois. E aí vem os filhos, e aí vem os amigos, e aí vem a comunidade de fé. Esse amor que tem a fonte em Deus e que faz unir essas duas pessoas. Jesus ainda continua falando com os discípulos que vão querer aprofundar o assunto. Jesus é bem claro. Quem repudia sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se uma mulher, tendo repudiado seu marido, se casa com outro, comete adultério. Aqui tem uma grande novidade, porque até então, na época de Jesus, só se falava da questão dos direitos do homem. Aqui Jesus fala e coloca em igualdade o direito do homem e o direito da mulher. No dia de hoje, quantas e quantas vezes nós nos deparamos com as relações que muitas vezes são descartáveis. Se ama por um tempo, depois não se ama mais, depois não sabe o que quer. E à medida que você vai ouvindo essa palavra, e logo em seguida, num segundo momento, onde vem as criancinhas, onde as crianças são fonte ou são sinônimo da entrega, da confiança. Criança que se faz pequena, criança que se faz ser abraçada por Deus. E assim vamos imaginando essa discussão com os fariseus e vamos também imaginando as crianças se aproximando de Jesus. Vamos permitir que esse texto venha ao nosso encontro. O que mais inquietou o nosso coração? O que mais o nosso coração foi chamado a responder ao Senhor? É tempo de nós fazermos memória das nossas relações, da nossa relação não somente homem e mulher, marido e mulher, mas também nossas relações com os irmãos. Até porque nós precisamos dos irmãos, ninguém vive sozinho. É preciso uma complementaridade. E um completando o outro, juntos vamos prosseguindo e caminhando com fé. Vamos deixar que essa palavra venha ao nosso coração, inquiete o nosso coração e nos faça responder ao chamado. Talvez a palavra nos impela, nos inquiete de nós falarmos e pedirmos perdão pelas vezes que nós não tratamos o nosso irmão como deveríamos. Talvez nós ferimos e machucamos muitos daqueles que nós amamos. E assim nós pedimos perdão ao Senhor. Vem, Senhor, nos ajudar a fazer cada vez mais o nosso coração transbordante. E transbordante de que ele seja capaz de amar, de contagiar todos aqueles que se aproximam dele. E assim você vai dizendo, vai rezando. Você que é casado, casada também, você pode entregar o seu marido, a sua esposa, e vai colocando diante de Deus as suas dificuldades, às vezes que a relação estremeceu e vocês pensaram que tudo aquilo iria acabar, mas que vamos fazer do momento de hoje, da oração de hoje, um momento de restauração, um momento de renovação. O que Deus uniu,
o homem não separe. E o que é que Deus une? Por que e como Deus une? Através do seu amor. O amor inquebrantável de Deus faz com que, de fato, mesmo com as dificuldades, mesmo com as tribulações, o ser humano não desista do outro. E assim prossiga decididamente na caminhada. Vamos apresentando as feridas, as dificuldades, tudo aquilo que nos impede de amar e também tudo aquilo que nos impede de sermos como crianças, capazes de se abandonar aos braços de Deus, capazes de deixar ser transformado por Ele. Vamos permitir que com o coração de criança possamos herdar o reino dos céus. E à medida que você vai rezando, vai conversando com Deus, nós vamos assim silenciando o nosso coração. Você pode fechar seus olhos, escutando esse fundo musical e ao mesmo tempo permitindo que a graça de Deus venha se instalar no seu coração, no silêncio, na paz que tanto precisamos. Pouco a pouco o Senhor vai transformando o nosso coração e vai nos deixando como crianças, nos acolhendo e nos abraçando como crianças. Sinta o amor do Senhor fortalecer, renovar a tua esperança, renovar o teu ardor missionário. E te fazer prosseguir. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então eu convido você nesse mês missionário a compartilhar essa experiência que nós tivemos hoje aqui e fazer com que mais e mais pessoas possam também experimentar tudo aquilo que nós tivemos hoje. Então basta 3 ou 4 pessoas que você quer muito bem, coloca lá a mensagem, olha, vem ter essa experiência profunda e tudo, para por alguns minutos. Não vai simplesmente compartilhando o vídeo de uma vez, porque é tanta informação que as pessoas não abrem. Mas quando você coloca uma mensagem assim personalizada e coloca o link, certamente essa pessoa vai ter essa experiência que nós tivemos hoje, tá certo? Então eu conto com você, se você não fez a sua inscrição no canal, ainda dá tempo, aciona o sino de notificação e aguarde que nós vamos ter muitas novidades ao longo desses meses, tá bom? O Senhor esteja convosco, desça e permaneça sobre cada um de vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a nossa força, permaneçamos sempre em paz e que o Senhor nos acompanhe. Um forte abraço e a gente vai se encontrando por aí. Tchau, tchau.